Estudo Bíblico. A alma do discípulo. Voz do céu, reflexo do coração. Lição 9. O discípulo é conhecido por Deus. Texto base. Salmo 139. O objetivo da lição é compreender que o verdadeiro discipulado nasce de um relacionamento profundo com Deus, reconhecendo que o Senhor nos conhece completamente, está presente em todos os momentos da nossa caminhada e manifesta seu poder sobre a nossa vida. Vamos refletir sobre quem é Deus e sobre quem nós somos diante da sua majestade. Ao meditarmos nesse salmo, percebemos que não estamos diante de um Deus distante, indiferente ou limitado, mas diante de um Pai que nos conhece de maneira completa e perfeita. O salmista nos leva a contemplar a onisciência, onipresença e onipotência de Deus, mostrando que o Senhor nos conhece, que não existe lugar onde possamos estar fora do alcance da sua presença e que fomos formados de maneira maravilhosa por suas mãos. Dentro dessa perspectiva, aprendemos que o discipulado nasce de um relacionamento profundo com Deus. Não é possível viver um verdadeiro discipulado sem reconhecer que somos totalmente conhecidos pelo Senhor. O discípulo compreende que Deus vê seu interior, conhece suas lutas, limitações e motivações, e ainda assim o chama para caminhar em intimidade e obediência. O Salmo 139 nos ensina que o discipulado não é apenas seguir regras, mas permitir que Deus sonde o nosso coração e transforme nossa vida diariamente. Primeira reflexão: Deus conhece os seus discípulos. Somos levados a reconhecer a grandeza da onisciência de Deus. O salmista declara que o Senhor nos sonda e nos conhece profundamente. Nada em nossa vida passa despercebido diante dos olhos de Deus. Antes mesmo de pronunciarmos uma palavra, Ele já a conhece completamente. Antes de tomarmos qualquer decisão, o Senhor já conhece as intenções do nosso coração. Essa verdade nos confronta, porque entendemos que não podemos esconder nossas fraquezas, nossos pensamentos ou nossas emoções daquele que tudo vê e tudo sabe. Conseguimos esconder os sentimentos das pessoas ao nosso redor, mas diante de Deus, somos totalmente transparentes. O Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar, conhece nossos caminhos, nossas dores, nossas lutas e até aquilo que ainda nem conseguimos expressar. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Sua onisciência não é apenas uma demonstração de poder, mas também de cuidado e amor. O Deus que conhece todas as coisas continua nos chamando para perto dele. Essa verdade nos conduz a uma vida de sinceridade e transformação. Não podemos viver apenas de aparência, porque Deus vê o interior. O verdadeiro discípulo entende que seguir ao Senhor é permitir que Ele sonde diariamente o coração, revele o que precisa ser mudado e conduza nossos passos segundo sua vontade. Quando reconhecemos a onisciência de Deus, aprendemos a viver em dependência, humildade e temor. Compreendendo a onisciência de Deus, aprendemos a viver de forma autêntica diante do Senhor e das pessoas. Não há espaço para máscaras espirituais, aparência religiosa ou uma fé superficial, porque Deus conhece aquilo que ninguém mais consegue ver. Ele vê nossas intenções, nossos pensamentos ocultos e a verdadeira condição do nosso coração. Por isso, o discipulado genuíno nos chama para uma vida de transparência, arrependimento e verdade. Segunda reflexão: Deus está presente com seus discípulos. Davi nos convida a refletir sobre a maravilhosa onipresença de Deus. O salmista declara que não existe lugar onde possamos nos esconder da presença do Senhor. Se subirmos aos céus, Ele ali está. Se fizermos nossa cama nas profundezas, ali também sua mão nos alcançará. Essa verdade revela que Deus não está limitado ao tempo, ao espaço ou às circunstâncias humanas. Sua presença envolve toda a criação e acompanha cada passo da nossa caminhada. O Senhor está presente nos dias de alegria, mas também nos momentos de dor, silêncio, medo e incerteza. Quando compreendemos a onipresença de Deus,
aprendemos que nunca caminhamos sozinhos. Muitas vezes enfrentamos desertos espirituais, lutas interiores e situações que parecem maiores do que nossas forças. Mas o Salmo 139 nos lembra que a presença de Deus continua constante. Mesmo quando não conseguimos perceber, sua mão nos sustenta e sua destra nos guia. Essa consciência transforma nossa maneira de viver, porque passamos a entender que cada domínio da nossa vida deve ser vivido diante da presença do Senhor. Essa verdade nos chama a uma caminhada de reverência, confiança e intimidade com Deus. O discípulo que reconhece a grandeza da presença divina aprende a viver com temor e dependência. Não seguimos a Cristo apenas em determinados momentos ou lugares. Somos chamados a permanecer diante dele em todo o tempo. A presença de Deus deve moldar nossas palavras, atitudes, pensamentos e relacionamentos. Quando entendemos que o Senhor está conosco em todos os momentos, somos fortalecidos para permanecer firmes mesmo nas adversidades. A grandeza de Deus ultrapassa nossa compreensão humana. Ainda assim, esse Deus grandioso escolhe caminhar conosco, cuidar de nós e nos conduzir diariamente em sua vontade e em seu amor eterno. Como escreveu o pastor e teólogo Hernandes Dias Lopes, viver na presença de Deus é viver com a consciência de que jamais estamos sozinhos. Terceira reflexão. O poder de Deus é revelado aos seus discípulos. Contemplamos a onipotência de Deus revelada de maneira extraordinária na criação da vida humana. O salmista declara que fomos formados de modo assombrosamente maravilhoso pelas mãos do Senhor. Antes mesmo do nosso nascimento, Deus já conhecia cada detalhe da nossa existência e, com seu poder infinito, teceu nossa vida no ventre materno. Essa verdade nos mostra que o Deus a quem servimos possui todo o poder sobre os céus, sobre a terra e sobre cada circunstância da nossa caminhada. Nada foge ao seu controle e nada é impossível para ele. Quando compreendemos a onipotência de Deus, percebemos nossa limitação humana diante da grandeza do Senhor. Muitas vezes tentamos resolver situações apenas com nossa força, inteligência ou capacidade. Mas o Salmo nos lembra que dependemos completamente do poder de Deus. O mesmo Senhor que criou todas as coisas sustenta a nossa vida diariamente e continua operando mesmo quando não conseguimos enxergar. Seu poder não se manifesta apenas em milagres extraordinários, mas também no cuidado constante, na direção diária e no sustento em meio às lutas. Essa compreensão nos conduz a uma caminhada de fé, humildade e confiança. O discípulo que reconhece a onipotência de Deus aprende a descansar no Senhor e a depender mais da graça divina do que de si mesmo. Caminhar com Cristo é reconhecer que nossas forças são limitadas, mas o poder de Deus é ilimitado. Assim, deixamos de confiar apenas em recursos humanos e passamos a viver pela fé naquele que tudo pode. No texto, o salmista nos ensina que o Deus poderoso conhece nossa estrutura, nossas fraquezas e nossas necessidades. Ainda assim, ele nos chama para perto dele e nos fortalece para cumprir seu propósito. Quando entendemos a grandeza da onipotência divina, caminhamos como discípulos confiantes, sabendo que estamos sustentados pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Vamos concluir o estudo de hoje. Ao concluirmos nossa meditação no Salmo 139, somos levados a reconhecer que a vida do discípulo precisa estar firmada na compreensão da grandeza de Deus. Sua onisciência nos lembra que o Senhor conhece profundamente cada detalhe da nossa vida. Nada pode ser escondido dele, pois Deus vê nossos pensamentos, intenções, medos e motivações mais profundas. Essa verdade nos conduz a uma vida de sinceridade, arrependimento e autenticidade diante do Senhor. Sua onipresença nos ensina que jamais caminhamos sozinhos. Em todos os momentos, seja na alegria ou no deserto, a presença de Deus permanece conosco, guiando nossos passos e sustentando nossa fé.
O discípulo aprende a viver com reverência, sabendo que toda sua caminhada acontece diante da presença do Senhor. Além disso, a onipotência de Deus fortalece nosso coração, porque entendemos que o Deus que nos criou também é poderoso para nos sustentar, transformar e conduzir segundo sua vontade. O Senhor conhece nossa estrutura e continua operando em nossa vida com poder e graça. Assim como Davi declarou: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração." Nós também reconhecemos que o verdadeiro discipulado nasce quando permitimos que Deus sonde nosso interior e transforme completamente nossa vida para a sua glória. Para pensar e agir. Primeiro, tenho vivido com a consciência de que Deus está presente em todos os momentos da minha vida? Segundo, minhas atitudes, palavras e escolhas refletem alguém que vive diante da presença do Senhor? Terceiro, tenho permitido que o poder de Deus transforme minha vida diariamente? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro!